Olá, eu sou a Juliana Prado da CBN. E eu sou Estela Campos, editora de carreira do jornal Valor Econômico. E começa agora mais um episódio da nova temporada do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o jornal Valor Econômico. Aqui você encontra dicas sobre carreira e gestão e negócios para inspirar você. E nessa temporada tem uma novidade, além de nos ouvir, você também pode nos ver. O vídeo desse episódio está disponível nas nossas plataformas digitais, tanto da CBN quanto do Valor, também no YouTube, hein? Então, ajeite seus fones de ouvido, aumente o som do seu tablet, porque a partir de agora nós vamos aprender muito por aqui sobre os novos desafios da liderança. E a nossa convidada de hoje comanda uma empresa que literalmente mudou a maneira como nos relacionamos com o mundo por meio de conteúdos em vídeo criados por pessoas comuns ou especialistas que ganharam o poder de usar a sua criatividade, disseminando conhecimento, resgatando histórias, registrando momentos e também ampliando a sua influência e também uma maneira de ganhar dinheiro. Pois é, bom, nós estamos falando aí do YouTube, né? Uma plataforma criada aí em 2005, né? Que todo mundo conhece muito bem e que chegou ao Brasil em 2007 e desde 2006 pertence ao Google. A nossa convidada passou a comandar essa empresa no Brasil em 2019. E depois, em 2022, ela passou a responder também pela região da América Latina. Antes do YouTube, ela trabalhou 6 anos na área de vendas do Google, mas o início da carreira foi mesmo na área de publicidade, não de tecnologia. Ela atuou por 13 anos na agência de publicidade ADM9 DDB. E além de tudo isso que a gente falou, bastante coisa, né? Ela é mãe de 2 filhos, pós-graduada em Direitos Humanos e atua como conselheira na Porto Seguro, Unicef e no Instituto Capitalismo Consciente Brasil. E para conhecer um pouquinho mais da história da nossa convidada de hoje, a Estela e eu vamos conversar a partir de agora com Patrícia Muratori, que é diretora do YouTube para a América Latina. Patrícia, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês. Obrigada. Patrícia, vamos começar um pouquinho a nossa conversa pela sua história de vida. Você conta que veio de uma família de experiências e formações muito variadas, né? Como, por exemplo, vendedor, dono de bar, advogados e professores. E em outras entrevistas, e até em um capítulo que você escreveu para o livro Uma Sobe, Outra Puxa, você reforçou também a importância que a família teve na sua vida, né? Na história. Eu queria saber quais experiências foram as mais marcantes para você se tornar a profissional que você é hoje. Ah, muito bom. E bom demais, tá num capítulo, né, que vocês abrem para realmente falar sobre carreira, sobre gestão, mas nada disso acontece se não tiver relação com as histórias dessas pessoas, né? Uhum. E foi um presente também poder escrever esse capítulo, que é um livro que chama Uma Sobe Puxa a Outra, que é exatamente Aham, esse conceito, né, das mulheres aham. se puxarem. E a dificuldade que a gente tem de falar da gente mesma. Mas respondendo sua pergunta, é isso que eu trago lá. Demorou muito tempo, para falar a verdade, algumas décadas da minha vida, para perceber o quanto esses rastros, né, que eu tive na minha vida e essas inspirações, referências, me ajudaram a moldar quem eu sou. Mas demorou, né? Demorou um processo. Acho que a gente, né, passa os 20 anos de um jeito, os 30 de outro, os 40 de outro. E com certeza, acho que essas grandes inspirações, elas vêm dos meus pais, e da minha mãe, que a gente teve, acabou sendo criada pela minha mãe e pelos meus avós, que moraram comigo. Eu perdi meu pai muito cedo. Uhum. Então, perdi com 5 anos, meu irmão com 11, meu irmão com 8, minha irmã com 11. Então, a gente teve essa oportunidade, também, né, por conta dessa circunstância, de ter os meus avós morando com a gente. E eu acho que muito dessas referências, porque quando você perde alguém tão importante e que conseguiu construir muito ao longo só de 36 anos de vida, o senso de comunidade também floresce. E eu tive essa oportunidade, né, no bairro que a gente morava, de ter muito esse sentimento de que as coisas não me faltaram, porque as pessoas ao nosso redor, e obviamente para minha mãe não foi fácil, mas demorou muito tempo para entender o quão foi difícil. Mas a gente sempre teve esse senso da comunidade muito forte, seja de amigos, de familiares,
ajudando a gente a Uhum. passar por isso. E essas referências de mulheres, né? Porque eh, minha irmã, minha mãe, eu nunca percebi o quanto foi difícil para ela, porque ela fazia ser fácil, parecia ser fácil. E a minha avó, ela era uma família de 12 irmãos, 10 mulheres. Caramba. Mas ela e aí depois eu fui descobrir, né, das histórias, né, dos detalhes e os homens podiam terminar conseguiram terminar os estudos, mas as mulheres não. Uhum. Mas o que eu tinha de visão delas eram mulheres que, ao mesmo tempo, elas podiam ser muito firmes e sensíveis. Uhum. Muito, muito, muito fortes e generosas ao mesmo tempo. Então eu nunca tive essa coisa de enxergar que a mulher só podia ser uma coisa. Uhum. Não, elas conseguiram mostrar que elas realmente faziam muitas coisas ao mesmo tempo, mas coisas grandiosas, assim, de ajudar a comunidade, mas de muito trabalho, de muita educação, então colocando a educação sempre no topo. Então acho que é um pouco disso, assim, que ao longo do tempo cada um dos irmãos foi indo para um lugar, mas sempre muito unidos, a família é o nosso centro, assim, que realmente mantém tudo firme, sabe. Até Uhum. Uhum. hoje minha mãezinha estava comentando que hoje de manhã eu fui com ela para aula de pilates, porque é uma forma de Aham. saber se dormiu bem, como é que tá a semana e tal, então eu vejo na prática, sabe. Aham. E isso faz tanta diferença, né, inclusive, se perguntar, né, se eu tá bem na empresa, né, quando você chega, olhar para as pessoas, saber, eu acho que faz parte, né, é uma coisa que a gente traz de casa, mas faz parte da liderança, né. Conexão, né, você tá ali com certeza, acho que é uma mudança muito grande também pós-pandemia, de voltar a Uhum. estar com as pessoas, Uhum. sem dúvida nenhuma, porque você consegue ter esse sentimento muito mais aflorado, né. E conta um pouquinho aí agora, como é que você ingressou aí na publicidade, né. Você antes trabalhou num escritório de advocacia? Como é que foi essa Eu comecei a trabalhar cedo, até porque pelas circunstâncias da família e o irmão da minha mãe, ele falava assim: "Não, a gente vai te ajudar a começar a trabalhar para você também ter a sua, independência e não ficar em casa depois da escola, né". Uhum. Então eu trabalhava com meu irmão, ele tinha um escritório em Diadema, e aí eu ia para lá com ele de trólebus, e acho que eu tinha 15 anos, assim, algo assim. Ah. Mas eu contei no capítulo do livro que ele me mandou embora 2 vezes, porque ele é um moço muito sério. E o meu tio me recontratou 2 vezes. Então foi assim que eu comecei a trabalhar, mas depois trabalhei em loja, na parte de vendas mesmo. E comecei a faculdade em publicidade e propaganda e, comecei a estagiar em grandes grupos de agência, assim, esse foi o primeiro caminho, Uhum. através de umas boas indicações de pessoas que estavam ali, mas também de muitas conversas que eu tive na época, porque eu lembro que eu tive alguns mentores, assim, ao longo da minha vida e que falavam: "O que que você quer fazer na propaganda?" E a primeira coisa, eu adorava escrever Hum. poesia. Eu lia, Olha só. escrevia. E eu achava que ia ser redatora. E aí muitos deles falaram para mim: "A agência de propaganda, o mundo da propaganda é muito maior do que a criação e a redação, que é a primeira coisa que a gente Uhum. identifica". Uhum. E com isso eu fui descobrindo outras áreas que me interessavam, planejamento estratégico, mídia. Eu basicamente era a única da classe que gostava de mídia, né, planilhas. Aham. Aham. E realmente gostei. E foi ali que foi o meu primeiro estágio, na época na Publicis Norton, que era na General Jardim. E depois, eu fui para Carilo Pastore, que era Carilo Pastore Euro, que tinha aqueles grandes comerciais do Tio da Suquita, Embratel Aham. faz um Uhum. 21, Sim. foi Ah, o uma Faz o época 21 é um clássico. É. é. E fiquei lá por 2 anos, e lembro exatamente do dia que eu fiz a entrevista para ir pra Deminove, e consegui, né, a vaga, aí entrei como assistente, coordenadora de mídia, e foi uma vida lá, né, porque eu fiquei 13 anos na propaganda. Então eu cresci, também tive excelentes referências de grandes líderes que trabalharam comigo e que agora a gente trabalha junto no Google, então foram mudanças importantes que aconteceram. Interessante. Você ganhou o prêmio, né, Caboré, né, que a Caboré. gente tá vendo aqui, né, lá na DM9, né, quer dizer, você estava num momento super importante. Como é que foi essa
você começar, né, a ser líder, né, liderar equipes lá dentro, como é que foi esse aprendizado? Então, foram momentos muito importantes, porque a Demi9 era uma das maiores, né, agências do país, e foi um momento que a gente precisava, recriar alguns modelos de negócio, até por conta do digital. Então, na época, sob liderança com a Mônica, que era vice-presidente de mídia, e eu já dividia ali a diretoria geral, a gente ajudou a montar esses times de digital, de performance, de marca. Obviamente, a gente tinha que aprender também junto. Então, foi um momento muito importante, mas era uma criação de modelos de negócios diferentes. Uhum. Nesse momento, e eu tive a oportunidade de trabalhar com diferentes indústrias, clientes completamente diferentes, né? Porque a gente atuava de maneira muito ampla. E nessa época do Caboré, eu estava de licença maternidade. Inclusive a Lana Pinheiro, que também é jornalista, ela foi me entregar a gaiola. E eu estava com meu filho naquele momento, mãe, e recebi a gaiola. Então foi um momento bastante especial. Bem interessante. E, essa parte aí da sua vida é muito importante também, né, porque depois que você teve o seu primeiro filho, você decidiu abrir mão de uma carreira estável, como você estava contando, para entrar em um novo mundo, no Google, né. Qual foi a relação dessa decisão com a maternidade e como é que foi decidir algo mais arriscado em um momento em que as mulheres buscam mais segurança, né? É verdade. Para ser sincera, a maternidade me deu um novo estalo, assim, um momento de repensar muito. E apesar de que eu amava aquela montanha-russa de emoções, que é trabalhar no mundo da propaganda, Uhum. que você vê as coisas acontecendo, né, do começo ao fim, a realização, tem algo que te motiva ali que, né, foram 15 anos vividos intensamente. E eu pensei em parar de trabalhar. Mas meu marido, que também tem, um grupo de comunicação, ele falava para mim: "Eu não te vejo parando de trabalhar agora", né. Mas acho que é uma reflexão que muitas mulheres passam. Sim. Uhum. Então eu pensei em muitas coisas, em abrir uma loja de roupinhas que eu não encontrava, eu achava que aquilo podia ser, ou, alguma outra coisa que me encantasse mais naquele momento da maternidade. Mas ele foi bastante importante no meu processo de repensar o que poderia ser esse movimento. E não era ir para outra agência, né, porque eu era muito feliz, eu falo que eu estava num casamento que estava dando certo. E Uhum. é muito difícil, ainda mais, você tá bem num momento, de bastante relevância. Só que eu gosto de fazer um exercício, e eu falo até para as pessoas do meu time, de tempos em tempos, a gente escrever num papel 5 coisas, mas palavras, não frases, 5 coisas que são as coisas mais importantes para você, naquele ciclo, né, porque isso com certeza muda, não só no ano, mas muda nos Muda ciclos da até a sua vida. ordem, né, que você Muda a ordem. escreve. Mas isso é importante, porque primeiro eu acredito muito no poder do papel, né, não é só Sim. tipo: "Ah, eu sei que dinheiro é importante", ou que, a maternidade para mim era a coisa mais importante, ou status, ou título, ter uma equipe, tudo isso pode ser diferente em cada momento. E aí eu esse exercício de colocar no papel também me ajudava muito, mas meu marido foi um grande incentivador de buscar outros ares. E isso quase 11 anos atrás, foi quando eu tive a oportunidade, comecei o processo no Google, foram 8 entrevistas, eu lembro de ter ido um dia e foram 3 entrevistas diferentes. Eh, mas eu me encantei também com esse novo mundo e naquele momento eu me despi de muita coisa que para mim era importante nesses 5, né, 5 principais motivadores, mas naquele momento eram outros. E aí eu abri mão para ingressar nesse novo mundo. Mas eu chamo isso, eh, do privilégio da escolha. Sim. E Uhum, nem sempre a gente tem, né, uhum. esse já tive que fazer outras coisas no começo da minha carreira ou, né, caminhos que eu acabei seguir, que eu não tive nem esse pensamento e nem essa possibilidade de escolher. E naquele momento, eu sabia que a escolha era: eu preciso mudar, era importante para mim, a maternidade trouxe esse novo significado, mas eu não sabia o que ia ser ele. Então, assim, eu fui com muito medo do que podia ser, e eu lembro que uma diretora na época no Google falou para mim assim: "Paty, se tudo der errado, pensa que você vai fazer um MBA remunerado. Você vai aprender muito, você vai trabalhar no Google, e depois de 2 anos você vê o que você vai fazer".
E aí cá estou depois de 11. E como é que foi o YouTube, né? Assim, como é que você chegou lá? É, conta um pouquinho a história. Parece que tinha uma diretora saindo, né, se prontificou ali pela vaga. E como é que, já que a gente está falando dessa coisa de escolher os momentos, né, as escolhas, como é que a gente descobre aí que é o momento de dar o próximo passo aí na carreira? Eu fico pensando que esses 2 momentos eu não fiz mudanças muito drásticas na minha vida, né, mas foram mudanças muito importantes em lugares que estavam dando muito certo. E realmente existe uma dificuldade de você tomar essas decisões quando as coisas também estão dando certo. Uhum. Isso Uhum. aconteceu da DM9 para o Google e, quando eu comecei na área de vendas no Google, né, trabalhando também com grandes lideranças. E foi uma escola. Definitivamente, quando falam é importante você passar pela área de vendas, eu consegui sentir isso na pele. Uhum. E eu tive essa oportunidade de liderar 2 áreas bastante relevantes, que é as grandes operadoras de telefonia e depois os grandes e-commerces. E vi movimentos e mudanças muito importantes. E ser vendas no Google é como um consultor estratégico de maturidade digital. Então, é ajudar realmente essas empresas a virar essa chave da maturidade digital e cada um está no momento. Então, para Uhum. mim, eu consegui resgatar muito do que eu vivi também no mundo da propaganda, porque o que a gente precisava era entender consumidor, era o planejamento do mercado, para poder entregar qual que seria a melhor solução de mídia conectado com todos os outros aspectos na propaganda, na comunicação. Então, eu me senti. Foi muito difícil um começo, mas depois eu me sentia mais realizada no sentido que eu conseguia trazer essa bagagem para vendas. E vendas me ajudou a desenvolver habilidades que eu definitivamente não tinha. Mas depois de 6 anos, eu comecei a olhar também internamente. Acho que um dos grandes benefícios de você estar numa empresa como o Google é você poder olhar quais são as outras oportunidades e não necessariamente o crescimento que antigamente, quando eu trabalhei em agência, isso é uma provocada que às vezes eu dou em vários colegas meus da propaganda, é que a gente acha que o nosso crescimento tem que ser linear. Então, Uhum. eu aprendi a ser assim, porque eu fui assistente, coordenadora, gerente, supervisor, é Hierárquico, né? hierárquico. E Uhum. ele tem que ser assim, é uma reta. E você procura pessoas que atuem naquele, né, naquela área para você trazer para perto. E aí a primeira grande mudança do Google que eu percebi foi: eu quero pessoas completamente diferentes do que eu sou, de como eu penso, né? E tive muito essa liberdade, essa autonomia, porque é isso que a empresa encoraja, inclusive. E eu digo assim, de mudanças muito diferentes, assim, Uhum. desde, né, as interseccionalidades que a gente pode encontrar, mas também eh, eu tenho a chance hoje de trabalhar com. Eu sempre falo do caso da Manuela, que ela é formada em odonto, ela era dentista da Marinha. Eh, mas eu tenho o Doug, que é formado em engenharia aeronáutica. Eu tenho pessoas formadas em políticas públicas, em jornalismo. Então, assim, pessoas realmente com pensamento crítico muito diferente, que me provocam e me ajudam. Então, esse foi um movimento que no Google em Vendas já acontecia. E eu comecei a perceber que o meu crescimento poderia ser linear e poderia ser um novo passo que poderia ser importante. Algumas frustrações também no meio do caminho, então não vai ser esse. E aí teve essa oportunidade, na verdade, era uma grande líder que cuidava do YouTube no Brasil e eu a reconhecia, mas com outras habilidades que eu tinha. E ela estava indo para o Japão, mudando de mala e cuia com o marido e filha. E a primeira coisa que eu sentei para ela no café, eu falei: como é que você está indo com eles para lá? Porque eu não conseguia imaginar levar os Aham. meus Catar a 3 Aham. família, para vamos pro fora, É. para o Japão. Japão. E ela ia tocar as Olimpíadas no Japão. Aham. Depois veio a pandemia e É. tal. E nessa conversa ela falou: "E que tal você, se abrir para essa oportunidade?" E eu não tinha pensado nisso naquele momento. Uhum. Mas enfim, acho que algumas coisas aconteceram, e essa era uma vaga para reportar para fora, né, o que também me trazia um desconforto bastante grande, falar: agora é quase que vou desbravar isso aqui um pouco mais sozinha". Eh, e e aí eu olhei na agenda, no Google muitos, têm o calendário aberto. Você consegue ver onde, né, Uhum. tem um buraquinho ali, ou onde é que as pessoas estão, ali naquele momento. E na época a pessoa que ia reportar, ela estava no Brasil, ela trabalhava em Nova York e ela estava aqui no Brasil. E tinha uma janela de 30 minutos. E eu falei: "É minha", né. Aham. Então eu fui lá, coloquei meu horário,
encontrei com ela e dali foi o processo normal Aham. da vaga e acabei caindo no YouTube no Brasil, num time maravilhoso, muito diverso, completamente que me acolheu muito bem, mas que me trouxe também, de novo, a inquietude: "O que que eu faço aqui agora?". Uhum. E depois de 5 anos, muita coisa também mudou no YouTube. Uhum. Sim. Aliás, eu queria até fazer uma pergunta sobre o YouTube mesmo, né? Porque a gente comentou aqui, né, no começo do episódio, uma das plataformas mais antigas, mais bem-sucedidas aí, né, da internet. Mas, assim, nos últimos anos, né, a gente tem a entrada aí de alguns players, né, tipo o TikTok, vamos, né, que cresceu bastante, né, na pandemia. E teve uma reação aí até do YouTube, né, de lançar os shorts, né, os Aham. vídeos mais curtos e tal. Eu queria que você contasse um pouquinho, né, como é que vocês estão, qual que é o momento, assim, qual a estratégia de manter o YouTube competitivo, né, com essa entrada desses novos players, com essas as mudanças que você falou, né, que Super. estão acontecendo super rápido aí. É, e eu vejo um momento de consumo, e aí não só, né, da plataforma, mas um momento de consumo completamente diferente. Eu entrei 5 anos atrás no YouTube e eu vejo agora. Eh, a competitividade sempre ela é muito importante, importante para todo mundo. Inclusive, quando a gente pensa no YouTube, eu falo que é um ecossistema que se alimenta num tripé, do que é importante para quem consome, para quem cria, para quem produz e para as marcas que investem. E aí quando você disse, né, da plataforma, a plataforma é uma plataforma madura, né, a gente vai fazer 20 anos. Eu Uhum, digo que é um jovem adulto que amadureceu muito rápido, porque quando você também tem uma responsabilidade de alcançar no Brasil a gente está falando de mais de 120 milhões de pessoas que acessam a plataforma todos os meses. Então você tem você tem uma responsabilidade enorme de fazer com que esse conteúdo, que seja importante e relevante para diferentes públicos, diferentes audiências, com uma missão que nunca mudou ao longo dessas 2 décadas quase, que é ser uma plataforma aberta, democrática, acessível, onde todo dia, a qualquer momento, o que você escolher é o seu horário nobre, né. Isso está acontecendo para qualquer, conteúdo que você entenda que é bom para você, como pode ser educação, você pode se informar melhor ou você pode se entreter melhor. Então essa é uma missão bastante importante do YouTube, que carregou-se também, e ao longo dos últimos anos, mais e mais uma camada de responsabilidade. Sim. Pensar que são mais de 500 horas de vídeo por minuto que sobem na plataforma. Então a gente entende essa importância de poder de escala, mas também com uma responsabilidade enorme. E isso é definitivamente uma das coisas que mais eu tenho orgulho de trabalhar no YouTube, vendo exatamente como a gente atua nesses diferentes, né, nesse tripé que eu disse para vocês, para ser uma plataforma saudável para todos eles. A concorrência é super importante, mas o mais relevante da plataforma é que a gente atua no que é importante para esse tripé. Então, eh, a concorrência é sempre bom para puxar, eh, talvez inclusive tendências que você puxar a podia inovação de você tá alguma forma, pensando né. para lá para frente, você pode antecipar, acelerar, mas tem que ser importante para esse tripé. É importante para o criador, para quem produz, é relevante para ele, porque o YouTube é a única plataforma digital que tem um programa de compartilhamento de receita, onde mais de 50% fica com quem cria e produz. Uhum, Nos últimos 3 anos, só para vocês terem uma ideia, porque às vezes é difícil, a gente consome, mas o que tem além daquele play, né? Sim. uhum, Foram mais de 70 bilhões de dólares, compartilhados com esse ecossistema nos últimos 3 anos, globalmente. E o Brasil é um dos maiores países para o YouTube no mundo. uhum, Então, é uma importância muito grande de como manter um ecossistema vivo, sendo retroalimentado e que seja de verdade relevante para uma camada que aí entra num outro lugar, que são para esses empreendedores criativos. uhum. E que não necessariamente eles são compreendidos dessa forma, mas assim, geram emprego, geram receita, abrem negócios no YouTube, se reinventam, se transformam. É disso que eu me alimento, né? Uhum. Agora, eu queria até pegando o gancho no que você falou, né, como é que é o relacionamento de vocês aí com esses criadores, né, de conteúdo para fidelizar, né, para que eles continuem no YouTube É. criando, dividindo a receita e tal? É. Eu acho que eu vou ligar essa pergunta até na sua pergunta anterior, que é essa transformação. Sim, o formato curto é importante, e não é sobre o formato. Eu que vim de mídia, eu acho que o formato é só um formato, sendo muito Uhum, sincero.
que é importante é o conteúdo, o importante é o seu propósito, a sua estratégia. Ela pode ser numa live, ela pode ser num podcast, ela pode ser num formato curto, pode ser num formato longo, né? E pode ser em outros meios, em outras plataformas. Cada uma tem uma característica. Um dos formatos que mais cresce no YouTube hoje, o YouTube é consumido por mais de 75 milhões de dispositivos todos os meses, é a TV grande. Então, hoje, as pessoas ligam muito do conteúdo Uhum. na televisão. Pega o celular. É uma mudança de comportamento Uhum. gigantesca, Uhum. né? E aí qual era a sua última pergunta? Porque eu liguei com ela e Não, depois... a gente estava te perguntando A para dos criadores. fidelizar esses criadores de conteúdo, né? Porque aumentou essa concorrência. Assim, como é que vocês fazem isso? Qual é o relacionamento, né, que vocês O têm com que o eles? nosso time faz? Então, a gente tem times de diferentes naturezas, porque é como se pensasse que é um funil de criadores. Hum. São centenas, milhares de criadores que surgem na plataforma todos os dias. Mas cada um, ele tem, né, um ritmo de crescimento, os seus objetivos, e é quase como se eles fossem graduados, né, ao longo do tempo. Então, você tem ali os criadores que estão mais Os que estabelecidos. têm mais seguidores. E você sabe que uma das coisas que eu tento muito falar para eles, que os criadores no YouTube, eles não têm inscritos. Eu tenho professores que têm mais de 5 milhões de alunos que seguem ele naquele canal. O pessoal não se inscreve, não aperta no botão se Não é se inscrever. Se fosse por se inscrever, assim, não era uma plataforma digital que fica 20 anos e que cresce de forma mais sustentável, mais saudável. Porque existe uma conexão, uma forma, na verdade, de interação desses criadores, desses produtores de conteúdo, porque aqui a gente está falando de criador, de empresa de mídia, de um professor. Eu tenho histórias maravilhosas, assim. Então, a gente trabalha esse funil de criador, só para não desviar, mas e cada um, né, na sua velocidade, no seu momento. A gente tem programas escaláveis para poder falar com o maior número de criadores, milhares de criadores possíveis. E a gente tem programas de gerenciamento que são divididos por verticais de negócios. Na época da pandemia, o Brasil foi um dos primeiros países que criou uma vertical de negócio em saúde, pela importância do que a gente estava vivendo aqui. E vocês entram em contato com esses criadores? E a gente acaba formando, né? O nosso maior objetivo é desenvolvimento e fomento de informação relevante para dentro da plataforma. Quando a gente está falando de saúde, o objetivo não é que esses criadores, né? Que a gente está falando de criadores médicos. O principal objetivo deles é levar informação confiável para as pessoas. E a gente precisa ajudar. Então, a gente também pega essas referências desses criadores que passaram já um bom tempo. E olha, criadores, a gente estava falando de corrida, outro dia eu tive a oportunidade, o privilégio de me encontrar com o Dr. Drauzio Varela, que fez 12 anos de YouTube, do canal dele. Quando ele começou a fazer, né, as pessoas pensavam, mas como assim um médico fazendo esse canal? Não era nem visto como uma forma bacana. E ele ajudou a criar quantos outros, né, criadores que entendem que a saúde e outros para educação. Então, eu digo que eu nunca fico entediada, porque o nosso papel é fomentar um ecossistema criativo. E quando a gente está falando de um ecossistema criativo, a gente está falando do impacto de milhares. No Brasil, a gente rodou uma pesquisa que mostra que a gente impactou mais de 140, é como se tivesse gerado mais de 140 mil empregos. E que dos criadores que ganham dinheiro com a plataforma, 1 a cada 4 dizem que o YouTube é a principal fonte de receita. Então, assim, tem um impacto real na ponta. É isso que eu mais orgulho. E é assim que a gente ajuda a transformar esse ecossistema de economia criativa. E como é que vocês lidam com... Tem duas questões, né? Tem fake news e também agora inteligência artificial. Como é que vocês estão lidando com essas duas questões internamente? Ótima pergunta. A gente já está lidando há muito tempo, né? O que muda é a velocidade, é a escala. E a gente precisa cuidar disso. Esse também é o meu grande papel, ajudar a trazer produtos que possam destacar fontes de informações confiáveis. A gente está chegando à eleição, né? Que é uma época super complicada. Na verdade, eu digo que a gente sempre está em eleição. Sim. A gente agora tem eleição municipal, a gente tem ano que vem é pré-eleição. Exatamente. Então, ou o ano pós-eleição, então a gente está sempre em eleição.
E a gente tem eleição, a gente tem vários outros assuntos, e a gente precisa cuidar dessa plataforma para esse tripé, mas para preservar, inclusive, a segurança de todos que envolve. Então, a gente tem políticas de comunidade, e eu sinto que assim, é como se você quer abrir um negócio num lugar. Para isso você tem regras, e você tem diretrizes. Eu concordo com isso, então eu deveria seguir. Obviamente, conteúdos que ficam no meio do caminho, né, que a gente chama de borderline, são sempre os mais difíceis. E o YouTube, se a gente for pensar, até pela complexidade de ser um multiformato, eu não estou Uhum. falando de um post de 15 linhas, ou não estou falando de um formato curto de 10 segundos. Eu posso estar falando de uma live de 5 horas, e algo que Uhum. foi falado em 15 segundos. Eu preciso entender contexto. Então, a qualidade das nossas ações, elas valem muito. A gente toma um cuidado muito grande para que as nossas ações que a gente tome com combate à desinformação, por exemplo, tenham sido avaliadas, de uma forma muito mais precisa. Agora, como se faz isso com uma plataforma que recebe mais de 500 horas de vídeo por minuto? A gente tem uma combinação e a gente investiu ao longo do tempo. Então, tudo que a gente está vivendo hoje, a gente só consegue atuar porque esse investimento foi feito ao longo de muitos anos, com pessoas mesmo. Pessoas que falam português, no nosso caso, porque a maior Uhum. parte do consumo que a gente tem de conteúdo aqui não é conteúdo em inglês, é conteúdo em português. Uhum. Então, a gente precisava cuidar muito bem de uma plataforma global, mas com as suas peculiaridades. E o Brasil é muito grande também. Então, a gente tem revisores, sim, mas a gente tem um aprendizado da máquina, para poder entender com esses tipos de conteúdo o que pode e o que não pode. Então, a gente consegue atuar de forma manual e a gente consegue atuar de forma escalável através da inteligência, de máquina. E AI é um novo capítulo, né, que a gente também já carrega essa AI nos nossos produtos como o Google, como o YouTube. Agora, é fato de que muitos elementos, muitos, agentes tentam, né, um jeitinho de fazer coisas novas, Uhum. todo dia. Sim. E é o nosso a gente tem que estar vigilante o tempo inteiro. A gente não para. E acho que essa é uma grande diferença quando eu vejo de quando eu entrei, né, um A desenvolvimento questão da cibersegurança e tudo também, né? tudo. E aí quando você analisa, o Brasil tem outros desafios versus outros países. Uhum. Então a gente precisa ficar de olho o que que é global, o que está acontecendo, uma pandemia. E mesmo a pandemia, a gente viveu questões específicas em mercados diferentes. Sim. Esse é meu papel. Falo que eu sei, tenho que ser uma good fighter, assim, uma boa briguenta. Hum. Sim. Trabalhar para uma empresa global que tem que entender o que está acontecendo nos nossos mercados. Uhum. Você falou de habilidade, né, até queria voltar um pouquinho atrás. Você saiu de uma empresa, veio para o Google. Quais habilidades ali que você percebeu que você precisava, desenvolver para estar no cargo que você está hoje? Tem algo que eu senti muito do lado de vendas e muito aqui do lado do YouTube, que é uma relação ganha-ganha, né. Como é que a gente transforma essa relação de parceria, que não era diferente, né, quando você está em vendas, você está ajudando um cliente a ganhar e eu também vou ganhar. E aqui também, né, de uma forma diferente, porque a maioria dos criadores também querem ganhar dinheiro, Uhum. né, dependendo, obviamente, se for um vertical específico simplesmente para dar informação, mas a maioria quer ganhar dinheiro, quer ter visibilidade, quer abrir os negócios. Então, entender o que é bom para eles, mas para que eles entendam quais são os limites dessa relação. Justamente sobre o que a gente está falando, existem diretrizes da comunidade muito importantes que precisam ser seguidas. Então, nosso papel é um papel de ajudar esses diferentes agentes nesse ecossistema. E isso é uma coisa que para mim foi diferente, assim, da mudança do que eu tinha, né, que era uma relação com os clientes, e aqui é uma relação assim, o que que é bom para você e o que que é bom pra gente, e como é que a gente se encontra aqui nesse meio do caminho. E essa relação de ganha-ganha. Então eu vejo, obviamente, às vezes, situações mais difíceis, porque gostariam de uma coisa, quero outra, mas esse encontro aqui no meio do caminho são habilidades que eu, para poder, atuar nisso, eu sentava nas reuniões, eu simplesmente observava. Acho que a melhor forma de você aprender é você estar junto com eles, Uhum. né. Obviamente com vendas eu estava com os clientes o tempo todo, mas eu também estava junto com o time para saber como é que eles operavam, aquele monte de dashboards, como é que é a parte analítica, como é que eu entendo dos dados, como é que eu extraio os dados. E eu por ter vindo também de mídia, eu preciso de dados para poder tomar melhores decisões. Então também foram,
evoluções de entender que tipo de informação eu preciso. Quando você está no Google, você tem muita informação, né? É, Imagina, né? Agora você deu a dimensão, É. né? mas eu não preciso de tudo, né? O que eu preciso? O que é mais Uhum. importante para as melhores tomadas de decisão? Outra habilidade foi quando eu vim para o YouTube, você cuidar dos países que, geograficamente falando, a gente está muito longe, né, da onde estão sentados. E você precisa da visibilidade do que é mais importante. Então, você saber o contexto, as nossas relações. O Google é uma empresa que é muito de trabalho cross-funcional. Você não faz nada sozinho, absolutamente nada sozinho. Então, eu preciso atuar sempre com todos os times em conjunto, né? Estamos com um time de parcerias, o marketing, time jurídico, time de comunicação, de políticas públicas, é todo mundo junto. E tem sempre, obviamente, um desafio de cada um recebe, né? Quais são os seus grandes objetivos, os nossos famosos OKRs, que nasceu no Google, inclusive. E esses OKRs, eles precisam se convergir. Então, essa é um desafio, mas é muito bacana poder trabalhar nisso. Agora, tem um lado B seu que a gente comentou, né, lá no começo, que você fez uma pós em direitos humanos, você foi sponsor lá no Google, né, do Comitê de Pessoas com Deficiências. Conta um pouquinho como é que você se conectou com esses tópicos aí e como é que você faz para conciliar, né, toda essa. É. Porque, né, são 500 vídeos subindo por segundo, É. mais tanta coisa, é filho e tal. Conta pra gente como é que você equilibra tudo isso aí também. Eu acho que eu não equilibro. Teve um momento da vida que eu tentava que as coisas elas acontecessem de forma equilibrada e não tem equilíbrio. É muito mais como é que eu trabalho de forma integrada, entendendo quando eu posso colocar mais energia em alguma coisa e outras que eu vou ter que tirar o pé. Então tem momentos que eu decido assim, agora é um momento de família mesmo, né? Que eu preciso me dedicar e eu preciso dizer, eu aprendi a fazer uns Marie Kondos da minha vida. O que que eu Hum. tiro para depois colocar de volta. Uhum. Então para mim esse foi um exercício bastante importante. E também a arte de dizer não, né, de coisas que poderiam ser incríveis para mim, mas que no todo, nos 5 pontinhos ali, fazia menos sentido. Eu fiz a pós em Direitos Humanos no meio da pandemia, e foi interessante porque às vezes algumas pessoas falam, mas por quê? Né, você trabalha no lado jurídico? Eu falava, não, na verdade é para mim. Um pouco dos rastros, assim, meu pai, ele montou uma biblioteca com os livros, ele encapava os livros e colocava um carimbo, ele cuidava com todo. Eu lembro daquela coleção ali dos pensadores, e de Sei. vez em quando eu pegava um ou outro. Então, eu pensei em fazer uma pós em filosofia, eu estava olhando para a história, e quando eu vi direitos humanos, eu falei, quer saber, aqui tem um pouco de tudo, porque você não chega aqui Uhum. para entender quais são os grandes desafios que a gente tem que lidar como cidadã, como mãe, como executiva, como liderança, sem entender o que nos trouxe até aqui. Então, direitos humanos foi uma imersão para mim, que eu ainda quero continuar de um outro jeito, mas eu não tenho dúvidas de que isso me ajuda a usar nos diferentes lugares onde eu atuo, seja na empresa, seja em casa, com 2 meninos, né, de 11 e 12 anos, com vários desafios pela frente, seja nos conselhos. E foi ali também que, a partir, né, dessas experiências que eu resolvi viver, que eu recebi o convite, da Unicef para estar no conselho. Inclusive, estive agora, essa semana, voltei terça-feira, numa imersão com outras lideranças para a gente poder entender na ponta, num dos bairros mais violentos do Brasil, que tem 50.000 habitantes, qual é o trabalho, por exemplo, da Unicef ali dentro, na educação, na saúde, no empreendedorismo. Então, assim, eu acredito também que o que eu faço assim, para conseguir ter o mínimo de. Que faça sentido as minhas escolhas, eu tenho um checklist, que é se eu aprendo, se eu contribuo, se a minha presença é legítima, e eu incluí um quarto ali que é a intenção. Eu acho que as coisas têm que ser intencionais. Então, quando eu pensei em fazer a pós, não era do nada, porque você tem tanta escolha de Uhum. conteúdo do que você pode fazer, tinha algo muito mais importante para mim que eu queria valorizar como pessoa, antes como indivíduo, mais do que nada. E
E depois o uso disso, né, no meu dia a dia, porque também você aprender, você gerar conhecimento e você não conseguir usar, e isso também se mistura, mas eu acho que tudo tem muito a ver com a minha infância. Essa coisa Uhum. de senso de comunidade, a gente nunca foi cada um por si, a gente se ajuda, a gente faz junto, então eu vi isso acontecer. Quando eu entrei no Google, o começo foi muito desafiador para mim, era tudo muito novo. Eu falei: "Opa, eu não vou me envolver em nada que eu não possa ajudar". Depois passou um tempo, o Google é uma empresa que realmente proporciona muito a gente criar os comitês, então tem comitês de mulheres, comitê que é os Afro-Googlers, tem vários comitês de família, e tem o comitê de pessoas com deficiência. E eu lembro que quando eu resolvi entrar lá, primeiro porque eu, pessoalmente, eu corro, e eu também entrei numa ONG que conecta atletas com deficiência com guias voluntários Ah. para a corrida. E obviamente isso me deu esse um outro despertar. E assim, eu não tenho ninguém tão próximo na família com uma deficiência, mas me despertou muito. E quando eu entrei no Google, eu fui ver dos comitês quem tinha menos gente atuando nos comitês. E esse Uhum. era o menorzinho. E aí eu perguntei se eu podia entrar, né? Que afinal, qual que era a minha legitimidade naquele lugar? Então eu simplesmente entrei, mão na massa, ajudei as coisas a acontecerem. Depois de um tempo fui promovida, recebi o convite para ser sponsor. E me deu um super orgulho. Virei também co-líder do Comitê de Pessoas com Deficiência no YouTube lá fora, o que me ajudava a poder falar com engenharia, com produto, para poder trazer o que seriam as melhores práticas de acessibilidade para dentro da plataforma. Mas eu percebi também que era um ciclo que se fechou em algum momento. Eu entendi qual era a minha contribuição, o quanto eu tinha aprendido e que agora era a hora de passar o bastão. Então, esse ano, inclusive, eu passei o bastão. Difícil essas decisões de falar, puxa, mas então eu não vou, mas você consegue ajudar de outra maneira. E eu gosto disso, assim. Agora eu já fui mentora de mulheres em É, situação mais vulnerável. Então, assim, eu não tenho um papel, sabe? Acho que a gente não tem um papel Uhum. no mundo, a gente tem vários. você falando aí de mentoria, né, você participou, né, de programas de mentoria voltado para mulheres na liderança, como o programa Mentorela, em parceria com a ONU Mulheres, né, movimento Elas Lideram 2030 e movimentos Aladas. O que fica aí desse contato com as mulheres, assim? Vocês conseguem dividir as mesmas aflições, têm os mesmos desafios? Como é que é isso? Eu trabalhei com mentoria com eu já tive minhas mentoras, né, Aham. e o meu papel como mentora, eu atuei em diferentes, assim. Então eu já atuei com grupos realmente vulneráveis, e aí é uma outra realidade, e que eu me perguntei muito: "Mas será que faz sentido eu dar essa Uhum. mentoria?" E aí eu percebi que o não pertencimento, e era isso que eu tentava passar para elas, ele podia ser bom, porque ele podia ser uma fonte muito maior de curiosidade, de você fazer perguntas que quem está ali naquele meio não Uhum. faz. Mentoria dentro do Google. Eu comecei mentorando mulheres, num programa que chama Women Mentorship, que eram mulheres que estavam querendo olhar para outros, caminhos dentro ou fora da empresa. Jovens querendo chegar em cargos de liderança? De várias situações, e eu tive essa oportunidade, e aí são várias sessões que você vai trocando, elas vão trazendo, obviamente tudo com muita confidencialidade, às vezes coisas que você não se sente tão seguro de dividir com quem você está ali, mas você gosta, né, de trocar com alguém como que gere uma referência, tem uma empatia. E esse outro projeto foi um projeto junto com a Ladas, com o Pacto Global da ONU aqui no Brasil, que foi de liderança dessas empresas que fazem parte do pacto, e eu vi mudanças importantes acontecendo, obviamente, com as nossas conversas, com conversas de outras mentoras e com outras decisões, mas de pessoas que fizeram mudanças bastante significativas nas suas carreiras. Eu Hum. sou super fã, eu acho que os líderes têm que dar a chance de se permitir esse tempo, porque você vai falar, mas como é que eu arrumo esse tempo? A minha mãe, ela sempre fala uma frase que você tem que pedir ajuda para quem não tem tempo. Porque quem tem tempo nunca vai ter para você, mas quem não tem tempo é quem vai conseguir arrumar esse espaço. Então, É, vou pensar sobre isso, Faz é muito sentido, interessante, é. né. É. Bem, Não, eu tô é, pensando é, mesmo agora, eu fiquei é pensando, bem poxa, a interessante. gente às vezes, né, fica assim, não dá tempo, não dá tempo, porque você tá com muita coisa mesmo, mas é colocar no papel, né. e Como uma que Kondo, assim, porque ela tem uma coisa que você não tira uma peça do armário, você tira tudo e aí e você coloca só o coloca que é importante, né. exato.
difícil, né? É Você não, difícil. não dá pra você parar o tempo todo pra fazer isso. Mas Não, quando você mas tem que tomar grandes é uma decisões, grande lição essa, né, assim, porque é, às vezes você está fazendo coisas que não são tão relevantes naquele momento, mas você faz automaticamente, não sabe nem porque faz, vai fazendo, 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 e quando você poderia, né, tirando do armário, você olha e fala assim: "Isso aqui ainda é relevante que eu continue fazendo", é. né? A educação sempre foi uma parte muito importante na minha vida, né? Minha mãe foi professora de escola pública a vida toda e foi uma escolha dela. Então eu vi, assim, com meu pai e tal. Então eu resolvi que eu ia estudar todo ano alguma coisa diferente. No Google também tem um benefício de você conseguir, se você eles pagam uma parte para educação para todo mundo, né? De todos os níveis é o mesmo valor. Uhum. Sempre achei isso um benefício maravilhoso. Nos últimos 2 anos, quando eu assumi a América Latina, eu falei, opa, esse aqui é meu MBA. Eu preciso aprender sobre essas pessoas que estão na Argentina, que estão no México, que estão em outros lugares. Quais são os aspectos, as suas motivações, o que que acontece. E eu sabia que eu não ia poder colocar mais nada ali. Vou ter Uhum. que viajar, então quando eu viajo, posso levar meus filhos, eles vão junto. Porque eu também quero que eles vejam na ponta o que é trabalhar, né? O que é trabalhar Uhum. quando você gosta também do que você está fazendo. Então eu resolvi que esse Marie Kondo, ele é por blocos, é por momento. Falar, Uhum. mas o que que você vai fazer nos próximos 5 anos? Eu não sei. Eu só sei que eu tô colocando uma linha da intencionalidade para onde eu gostaria de ir, para abrir, se eu pudesse abrir muitas bifurcações, né? Aham. Para Uhum. poder que esses caminhos eles se ampliem. Uhum. Bom, você falou aí sobre as diferenças dos países, né? E aqui a cultura do Brasil, né, principalmente os homens, né, futebol. E o YouTube acabou entrando nesse mundo do futebol, né? Conta pra gente como é que foi isso. Ah, bom que você Uhum. perguntou, é É, verdade. é. Quando eu falei que eu nunca fico entediada, é porque eu acordo de manhã, a gente está numa negociação muito séria com um órgão de saúde e, ao mesmo tempo, a gente termina a noite conversando sobre o que que vai ser o futebol na plataforma, né? Aham. Eh, Acho que muitas coisas aconteceram. A gente criou um núcleo, um negócio só de futebol no Brasil há mais ou menos 4 anos, entendendo que as pessoas queriam assistir sobre futebol. Às vezes elas queriam ouvir o que estava acontecendo, sem imagem, alguém num radinho no estádio colocava alguma coisa ali. Ou, obviamente, com muitas parcerias com as empresas de mídia que tinham e queriam testar como é que a plataforma funcionava, e a gente começou a ver uma explosão de audiência, especialmente nas lives dos jogos, né, acontecendo ao vivo, que era uma experiência que a gente já tinha de produto para outros momentos, como os gamers. Os gamers Uhum. fazem Aham. lives de muitas Nossa, horas. é. Sim. E a É gente já tinha toda essa infraestrutura, tudo montado para que isso pudesse acontecer. Aí veio na pandemia o boom das lives de música, Sim. que Uhum. foi outro aspecto que também só pôde acontecer porque a gente estava preparado. Não importava se era sobre outro assunto. E futebol começou a crescer, crescer essa relevância, justamente porque o usuário estava puxando isso, né? De Uhum. querer assistir na plataforma. Então a gente começou, um grande parceiro nosso, a Live Mode, desde o início, a gente começou com Copa do Nordeste, e isso foi, eu digo que o Brasil, ele é sempre um grande laboratório massivo, porque tudo que acontece aqui é grande, é gigante. Uhum. A gente teve o Paulistão acontecendo no YouTube, e para vocês terem uma ideia, o Paulistão aqui ajudou a construir o que o Google e o YouTube fecharam de NFL Sunday Tickets lá fora. Uau! Foi Aham. todo o aprendizado do que a gente teve aqui de produto, dessa. Acho que tem uma coisa que diferencia o futebol no YouTube, que é essa combinação entre criador e jogador. E não é só a transmissão do jogo. Aliás, eu não quero a transmissão do jogo pelo jogo, que você consegue assistir em qualquer lugar. Uhum. Mas sim, essa sensação de que você está dentro da sua sala e que eles estão dentro da sua sala, nessa conversa que vocês podem ir no chat, Fecha. eh, os números mudando, as torcidas, né? É realmente transportar os torcedores que estão no estádio. Eu faço questão de ir com os meninos, apesar de eu ser corintiana e eles serem são paulinos, É, porque eu puxado. sinto um negócio que eu falo: "Ah, isso é futebol". Querer trazer o pessoal de fora e falar: "Venha aqui no estádio, que vocês vão entender o que que acontece aqui". É o cricket na Índia, né. É um termômetro muito importante da nossa cultura. E isso aconteceu, e no final de 2022, com a Copa do Mundo, a gente teve a oportunidade, de trazer a Copa Aham, pelo canal do Cazé. aham. Uhum. Canal do Cazé, só pra vocês terem uma ideia, naquele momento tinha 50.000 inscritos, porque ele era muito famoso na Twitch, né. Sim. Uhum. E
E em 3 semanas, eu acho que ele teve 7 milhões de fãs, Sim, né, assinando o canal. Hoje são acho que 13 milhões, sim. depois do quê? De 1 ano e meio. Mas o que me encanta também é a possibilidade de esse horário nobre ser quando ele pode ser. Ele não tem a missão de ser aberta, democrática, acessível, ele tem que ser para tudo. Então a gente teve a Copa do Mundo feminina, todos os jogos. Uhum. Todos os jogos aconteciam. Agora a gente vai ter Olimpíadas no Casé, Uhum. e a gente vai testar um novo produto de live que são os com multiviews, ou seja, assistir, possibilidade de assistir diferentes modalidades Tipo acontecendo. mosaico, assim. Aham. Ah, Mas a gente tem projetos que são criados do zero, como Paris é Brasa, que a Fátima Bernardes, ah, que é sim. maravilhosa, uma celebridade, né, que ajudou realmente também a mudar a cultura, comportamento de tantas pessoas no digital, sendo essa também uma das Uhum. portas-vozes ali do projeto. Então a gente vê uma mudança gigantesca, se você buscar ali no Google Trends, né, que é uma ferramenta aberta, você buscar por futebol no Brasil, ou de esporte no Brasil, no YouTube, o negócio foi um boom. Então a gente está cada vez mais preparado para diferentes campeonatos esportivos, e a gente entende que a gente tem um papel bastante relevante aí. Uma das coisas que mais, além dos números, porque o YouTube figura ali entre as maiores lives do YouTube no mundo, e pensar que é no Brasil, né? Aham. Uhum. Que esses jogos acontecem. Então a importância é muito maior. Mas você poder ver o jogo, qualquer um deles, numa TV de bar, num salão Uhum. de beleza, no aeroporto, com aquelas pessoas, Uhum. se você me perguntasse 5 anos atrás, eu não diria que isso ia acontecer, né. Uhum. Então, é bastante relevante pra gente. Bom, a conversa tá ótima, mas vamos já Estamos encaminhando para o chegando. final, vamos para o nosso quadro de dicas. Bom, Patrícia, eu quero saber o que que você faz para desconectar, porque muito trabalho, né? O que que você Uhum. faz para cuidar da sua saúde mental? Bom, eu sou uma adepta e se eu pudesse falar pra todo mundo, eu ia falar: "Bom, tem todo o ikigai ali, né, do que você tem que fazer da sua vida", mas, principalmente esporte. E eu tive essa linha aí que me levou para outros caminhos no esporte. Hoje eu corro, sou uma corredora super amadora, meu objetivo é cuidar do meu coração. Gente, olha, ela é amadora mais ou menos, viu, porque pessoa para mim que faz maratona, não É. não é amadora, Maratona é internacional? internacional. Mais de uma, É. tá, que ela contou, isso é um spoiler que ela deu Porque antes. porque eu insisto, né, a resiliência ela realmente existe em todos os lugares, mas eu tenho uma frequência cardíaca muito alta, então, assim, é uma das coisas que eu tento como é que uma corrida de endurance, né, que dura mais tempo, vai me ajudando a parte física, também mental, e me traz é uma outra tocada do dia. Eu acordo cedo, eu vou correr, eu volto, o meu dia parece que ele se estendeu, assim, tem muito mais coisas que eu consigo fazer. O processo criativo é maravilhoso, porque você corre. Comentei com vocês, assim, que eu corro sem música hoje, então, de verdade, é um momento de bastante conexão. E eu aprendi meu treinador vai falar que não é verdade, mas eu aprendi que é bom você correr 80% do seu tempo de forma mais leve, 20% você vai dar o seu máximo. Então, nesse mais leve, de verdade, é quando a conexão, assim, com as ideias, que também vêm e voltam também, não é muito linear, acontecem. E faz parte do meu ritual. Eu chego em casa, meus filhos estão acordando. Nossa, E aí, legal. o Pelo dia menos começa. e aí você já teve o seu tempo, você fez seu autocuidado, né, aí depois você vai para as Eu outras sou pessoa que tarefas. durmo cedo. Então, assim, tem coisas que Uhum. não combinam muito comigo, né? Dormir muito tarde, acordar muito cedo, não funciona. Bem. Uhum. Cedo que horas, hein? Só É. curiosidade aqui. 5 da manhã, 5 e pouco, Tá. normalmente. Tem um dia ou outro que é um pouquinho mais cedo, mas normalmente 5, 5 e pouco. E aí você vai dormir que horas? 10? 10. É. Eu Ah, faço uma coisa, assim, que é muito simples, mas todo mundo sabe como me achar e me ligar, né? Eu Uhum. falo com a minha mãe, a gente se fala por vídeo para ver como ela tá. Meus filhos estão em casa, e aí tem uma hora da noite que eu não olho mais o WhatsApp, eu não olho o que a gente chama de pings lá, de chats, Aham. mas eu sei que se alguém precisar me acionar, vai poder me acionar, se alguma coisa acontecer. Então, isso me faz bem, porque antigamente eu dormia com aquilo que eu não podia resolver
e acordava já com aquele celular olhando o que eu Uhum. também não podia resolver. Aham. Então eu percebi que eu preciso desse espaço até eu terminar meu treino, para depois começar a resolver outras coisas. Nossa, Uhum. interessante. Você, ao longo aqui do episódio, você citou alguns livros, né? Tem alguma leitura que você quer indicar pra gente? Pode ser sobre outros assuntos, não precisa ser sobre gestão, algum livro que te marcou? A gente falou aqui, só porque a gente começou a falar É, de corrida, a gente falou do Murakami, né? Que eu isso. adoro. É um romancista com outros livros, mas tem um especial que é o que eu falo quando eu falo de corrida, alguma coisa Isso. assim. Eu já li 3 vezes, né, então toda vez que eu tenho uma prova dessa mais longa, eu preciso dele para me dar uma e ele não é sobre corrida. Para mim ele é uma corrida em forma de poesia e ele é sobre vida. Tem várias analogias sobre vida. Tem esse, tem uma, autora brasileira que podia ser não óbvio, porque ela é uma médica de cuidados paliativos, que é a Ana Cláudia Quintana Arantes. E ela é simplesmente maravilhosa. Nossa, é a segunda pessoa que fala aqui no É, podcast dela. Ah, eu interessante. tô muito nessa tocada, assim, sabe? Eu acho que a gente tem 2 certezas na vida. Ou a gente vai morrer, ou a gente vai envelhecer bem. Então, assim, a gente precisa cuidar, desse Uhum. nosso momento. Depois a gente passa de uma época da vida, a gente já sabe isso que é verdade. E a Ana Cláudia Quintana Arantes, ela, apesar dela cuidar de pacientes em estado terminal, os livros dela falam sobre vida, Uhum. mesmo. O terceiro livro dela, que eu confundo um é A Morte que Precisa Vale a Pena Ser Vivido. Bom, enfim, se você botar Ana Cláudia Quintana Arantes, você consegue achar todos os livros. Mas o último é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que eu comprei vários para dar de presente. Especialmente para as pessoas que eu achava que estavam precisando de uma dose de vida. Não é sobre luto, é sobre Uhum. vida. Então, A morte é um dia que vale a pena viver? Será que esse é é o esse? primeiro. Esse é o primeiro. Depois tem um segundo que acho que é Tem Histórias Lindas de Histórias Morrer. lindas de morrer e tem a morte. A morte é um dia que vale a pena viver e um excelente motivo para se buscar um novo olhar para a Não, vida. tem um terceiro que parece o primeiro título, mas ele é o terceiro, é meio confuso, que é A Vida é um Dia que precisa viver, alguma Ah, coisa assim. Mas se buscar os Ah, livros dela, vocês vão é encontrar. só procurar no Google que as é. pessoas vão Vocês achar, acham? né? Lá É, tem, não, mas fica a dica da é, autora, né? fica, Bacana. fica super dica. E ela tem vídeos também, É. TED Talks, tipo, maravilhosa. Ah, então ótimo. Olha. Então, para fechar, a gente vai fazer diferente hoje. A gente sempre pergunta se a pessoa tem um filme ou uma série que gosta, né? Como estamos aqui falando sobre YouTube, o que que você consome de conteúdo no YouTube e se você tem algum canal, assim, que você é inscrita e que você costuma assistir? Eu tava torcendo pra você não me fazer essa segunda pergunta. Ah, é. Ah, Eu fiquei pensando, porque aí ah. te coloca numa situação, É. né? Você imagina, né? É. Mas eu posso falar do conteúdo que eu. Sim. O que eu mais prezo é para esse conteúdo diverso. E de verdade, eu tento sair da minha bolha de conteúdo só de afinidade, né? Porque senão Uhum. eu não. Eu quero Sim. receber recomendações de outros conteúdos. Mas o que mais me atrai, definitivamente, são conteúdos educativos, que eu consigo consumir de uma maneira mais fácil, né, para o dia a dia. Eu sou uma consumidora de conteúdos até um pouco mais longos, então eu gosto daqueles conteúdos que ficam passando. Enquanto eu faço coisas, eu tô ouvindo, eu tô vendo. Eh, Gosto muito de podcasts e videocasts. Na verdade, inclusive, um super fenômeno no YouTube hoje. E eu adoro a parte das entrevistas, que eu aprendo demais, mas aqui do Brasil, mas também de fora. Sim. Uhum. E notícias, assim, eu passei a ter um hábito muito grande de ver as notícias acontecendo no YouTube. E é bom que, assim, temos muitos parceiros que estão promovendo esses conteúdos, fomentando. E é onde eu me alimento, né, para começar de manhã, para entender o que está Aham. acontecendo nesse país, né? Entendi. Agora, e os seus filhos, hein? Você regula eles no YouTube? Porque, né, a gente sabe que o YouTube, os pais, né, eles acabam ficando, né, ali o É. tempo todo. Como é que você faz com eles? Agora, É, hora da É. verdade. é verdade. E verdade, porque eles falaram outro dia que, mamãe, você é muito chata. E aí, Que um legal. desses especialistas estava dizendo que, assim, enquanto seus filhos falarem que você é uma mãe chata, quer dizer que você está Tá fazendo bem. bem. Então, eu falei, então tá bom. Eles têm 11 e 12, então, primeiro, eles não têm redes sociais. Eu já acho que tem demais, assim, de muitas coisas acontecendo. Então, a gente tem, sim, um controle maior para tempo. E eu tenho, na verdade, um controle que é obviamente, a gente tem controle parental. Eu não acho que, Uhum. assim, as crianças não é uma terra sem lei. Eles não têm maturidade digital para fazer o que querem.
Tô junto no movimento da escola que chama Desliga Aí, que é poder pensar mesmo, né, repensar, e ouvir muito de especialistas o que é melhor para as crianças nessa fase. Me preocupo muito com isso, então fico de olho, tenho as senhas deles, então eles sabem que as coisas são. Eu falo, vocês não têm maturidade digital para lidar com tudo isso que vocês não conhecem ainda. Mas eu acho que o mais importante de verdade tem que conversar. Eles têm que entender o porquê isso é bom e o porquê que isso não é bom. Então, muitas vezes, a gente, nos conteúdos, tem coisa que é por entretenimento, mas eu falo assim, o que que isso te agrega, né? Então, a conversa, a troca, para eles entenderem se isso aqui vai para um bom caminho ou não, é importante porque a gente não vai poder controlar tudo, né? Uhum. Eu tenho essa certeza. E eu dei muito trabalho para minha mãe também, e não existia digital do É. jeito que ele existe. Então, para mim, com eles, é muita conversa para a gente poder que eles entendam o que que é bom, o que que não é bom, né. Tô falando de tempo de hora, mas também tô falando do que se acessa, de aplicativos, porque eles não estão em casa e estão com os amigos, como é que eles podem ser boas referências, é um todo. Eu acho que é um combinado entre crianças, escola, pais, plataformas, assim, todos têm grandes responsabilidades para que essa turma use a tecnologia para o bem, né. Uhum. E acho que esse para mim é o principal motivo para trabalhar também numa empresa de tecnologia, é poder ajudar a vida das pessoas em escala e transformar isso em boas ações para que as pessoas vivam melhor, não é diferente para as crianças. Uhum. Uhum. Bom, perfeito. Patrícia, eu gostaria muito de agradecer aqui a sua presença, por ter Obrigada a vocês. compartilhado tantos aprendizados. Espero que você volte mais vezes. Ah, foi um prazer. Obrigada. Obrigada. A gente conversou com a Patrícia Muratori, que é diretora do YouTube para a América Latina. E Estela, eu te vejo no próximo episódio, combinado? Combinado. Valeu, pessoal. Agora eu vou ficando por aqui em mais um episódio do CBN Professional, que é uma parceria da CBN com o jornal Valor Econômico. Se você gostou desse episódio, mande as suas sugestões para cbnprofessional@cbn.com.br. E o conteúdo que você encontra aqui tem mais detalhes lá no site do Valor Econômico. Os trabalhos técnicos desse episódio são da Débora Gonçalves e a sonorização é do Cláudio Antônio. O roteiro e a produção deste episódio foram feitos pela Bárbara Nor, pela Estela Campos e por mim, Juliana Prado. E eu te encontro na semana que vem. Beijos pra você e até o próximo episódio.